Shalom e bem-vindos à Via Rápida Israel, uma frase do hebreu que significa amarás a Israel. Esperamos que vocês fiquem conosco durante os próximos 30 minutos, porque nosso professor Dr. Baruch vai compartilhar um estudo expositivo da Bíblia. Dr. Baruch é professor titular no Instituto Zera Avraham, com sede em Israel. Ainda que todas as aulas no Instituto são dadas em hebraico, o Dr. Baruch fica feliz em compartilhar este estudo semanal com dublagem em português. Para mais informações sobre nosso trabalho em Israel, visite nosso site amarasaisrael.org. Fiquem agora com o Dr. Baruch e a aula de hoje. A pergunta mais importante que qualquer pessoa terá que responder é: quem é Yeshua HaMashiach? Ou seja, quem é esse homem chamado Jesus de Nazaré, o Cristo? Se você não conhece a resposta bíblica para essa pergunta, terá que enfrentar um desastre eterno. Damos graças a Deus por ter as Escrituras, que nos dizem exatamente o que devemos crer sobre ele, de modo que possamos conhecer a verdade. E a verdade nos fará livres. Estou certo de que a maioria de vocês já escutou esse versículo. Aquele que diz que conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. A pergunta que vocês devem se fazer é: livres com qual propósito? E sabem qual é a resposta? Livres para servir a Deus. A liberdade que necessitamos através do Messias na redenção pela graça de Deus é para que agora possamos servir a Deus como Ele nos ordena. Esse deve ser nosso maior desejo e aquilo que nos agrada sobre tudo mais. Pegue sua Bíblia e venha comigo ao livro de Mateus, capítulo 16. Começaremos em alguns minutos do versículo 13. Vemos algo ao iniciar essa sessão. O Messias foi para uma nova localização, um lugar que ele não visita com muita frequência nas Escrituras. Ele vai para esse lugar de uma forma muito especial e com um propósito, e esse propósito é o mais revelador. Leia comigo esse versículo, Mateus 16, versículo 13. Mas Yeshua, tendo chegado à região de Cesareia de Filipo, prestem atenção a isso, Cesareia de Filipo. Não estamos falando de Cesareia junto ao mar, o lugar onde Paulo foi para ser julgado, examinado pelos romanos. Esse é um lugar totalmente diferente. Cesareia de Filipo se encontra ao norte de Israel, fora da Galileia. Está nos altos de Golan, junto ao pé dos altos de Golan. E o que sabemos sobre esse lugar? Lembrem-se desse nome, Cesareia de Filipo. Esse não é um termo hebraico, é romano. E os romanos eram idólatras. Era um lugar de idolatria. Por exemplo, você pode ir, se visitar a Israel, poderá ir a Cesareia de Filipo e poderá ver lugares que foram lavrados há mais de 2000 anos. Lavrados para que as pessoas pudessem ir e colocar seus vários ídolos ali, incluindo se prostrar e oferecer sacrifícios a eles. Alguns afirmam que até mesmo sacrifícios humanos eram feitos nesse lugar. Era um lugar onde as pessoas adoravam. E esse é um ponto importante. Há muitos deuses diferentes. Recordem isso quando avançarmos. Mateus 16, versículo 13. Mas Yeshua, depois de vir às regiões de Cesareia de Filipo, perguntou aos seus discípulos, dizendo... E ele tinha uma pergunta. Quando vemos essa pergunta, literalmente, na linguagem bíblica, soa como algo estranho. É quase impossível traduzi-la literalmente, porque ele fala de si mesmo, pelo que deveria dizer eu. Ele disse aos seus discípulos,
quem os homens, ou seja, as pessoas, dizem que eu, o Filho do Homem, sou. O que ele simplesmente quer saber é o que as pessoas pensam dele, o Filho do Homem. E como já o havíamos dito, ele usa o seu termo favorito para descrever a si mesmo. Por quê? O Filho do Homem é um modismo para servo. Alguém que não veio para cumprir seus desejos pessoais, mas daquele que o enviou. Então, ele faz essa pergunta aos seus discípulos. Quem as pessoas dizem, o Filho do Homem, quem eles dizem que eu sou? E notem a confusão. Ainda que em muitos sentidos nada mudou, as pessoas hoje seguem confusas. Por nossa obra, viajamos por muitos países distintos e nós, me refiro a minha esposa e eu, nos surpreendemos com a grande quantidade de pessoas a quem perguntamos: vocês já ouviram alguma vez sobre Jesus de Nazaré, aquele chamado o Cristo? Em muitos lugares na Ásia e na África, jamais ouviram falar desse nome, nem sequer na sua própria língua. Eles não sabem nada sobre o Evangelho. E muitas pessoas, ainda no Ocidente, realmente não sabem quem é Yeshua. Não sabem o que ele tem feito. E não sabem o que ele fará quando regressar. É vital, literalmente tem implicações eternas, que você saiba quem é ele, e não somente quem é ele, mas que você se renda a ele, que se submeta a ele. Falaremos disso em um momento. Então, ele lhes pergunta: quem as pessoas dizem que eu sou? E aqui está a resposta. Vejam o versículo 14. E eles disseram: esses são os discípulos. Alguns dizem que você é João Batista. E eles disseram: esses são os discípulos. Alguns dizem que você é João Batista. Eles realmente estão confusos. Muitas pessoas creem na reencarnação, um falso ensino. Então, uns dizem que você é João Batista e outros que Elias, baseados no livro de Malaque ou Malaquias, segundo a qual Elias viria como um precursor do Messias, para trazer a restauração e a preparação das pessoas, preparando o povo e levando-os de novo a uma posição na qual podem entender a verdade. Então, Elias tem um propósito, mas todavia outros, e se refere a outras pessoas de diversos lugares, diziam que ele era Jeremias, ou um dos profetas. Então vemos que nenhum deles entendeu bem isso. Todos estavam confusos. Alguns diziam que era João Batista, outros Elias. Conhecemos essa estreita relação entre João Batista, quem ministrou e serviu debaixo da unção de Elias, o profeta, sobre ela, cumprindo assim parte da obra de Elias. Outros diziam que era o profeta Jeremias, dado que Jeremias pregou nos anos anteriores ao exílio babilônico. E eles o comparavam com a opressão romana que estavam experimentando. Eles pensavam que talvez Deus enviou a Jeremias de volta para os instruir e lhes dar uma segunda chance, não contra a Babilônia, mas contra Roma. E outros diziam: não, ele é somente um profeta. Todos eles absolutamente estavam equivocados. E a maioria das pessoas, na atualidade, estão equivocadas. Logo, ele lhes fez uma pergunta distinta. Vejamos agora o texto do versículo 15. E ele lhes disse: mas vocês, ou seja, ao contrário da opinião das pessoas, mas vocês, quem vocês dizem que eu sou? Insisto, diz a palavra eu sou. Mas devemos traduzir no português como eu. Quem vocês dizem que é o Filho do Homem? E notem a resposta. Versículo 16.
Não deve nos surpreender o que vem, porque sempre é assim. Quem será o discípulo que responde primeiro? Sempre uma carga. Sempre está encontrando com uma resposta. Vocês sabem quem é? Simão Pedro. E é exatamente o que vemos. Versículo 16. Mas Simão Pedro disse: você, e há um aspecto enfático, vemos uma ênfase nessa palavra tu. Tu és o Cristo, ou seja, o Messias. E não somente Cristo, o Messias, mas notem o que mais ele disse: o Filho do Deus vivo. O que significa que ele disse o Filho, e não somente um entre outros, mais de outros filhos que existem ao redor do mundo. Não, você é o Filho, e a implicação é o único. Quando nesse contexto se menciona o termo Filho de Deus, nos fala sobre a divindade de Yeshua. Muitas vezes as pessoas me perguntam se creio que Yeshua é divino. A resposta é sim. E digo isso enfaticamente, abertamente, e quero exclamá-lo: eu creio na Trindade. Deus é um, mas Deus existe em 3 pessoas. Cada uma individualmente é Deus. Nada menos que Deus. Mas é um Deus entre 3 pessoas. Uma doutrina que biblicamente se encontra bem fundamentada. Existem muitas coisas absurdas que as pessoas dizem. Você sabia que a palavra Trindade não está na Bíblia? É verdade. Existem muitas doutrinas bíblicas, termos teológicos que não estão escritos assim na Bíblia. Mas é verdade. E é verdade que Deus é revelado, assim em si mesmo, em 3 pessoas. Deus o Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E me permita dizer algo muito sério. É o seguinte: se você não crê que Yeshua é o único Filho divino de Deus, não estará no reino de Deus. Simples assim. Se você não conhece sua verdadeira identidade, então não tem salvação. Você deve saber que ele é, como disse Pedro, o Filho do Deus vivo. Agora continuamos com o versículo 17. E Yeshua, respondendo, lhes disse: bendito. E eu amo isso, porque quando Pedro identifica corretamente quem é o Messias, o Filho do Deus vivo, o que Yeshua diz? Bendito és tu, Simão, filho de Jonas. No hebraico, Shimon bar Yona. Quero enfatizar algo muito importante. Yeshua o chama por seu nome hebraico. Até esse ponto, ainda que a Escritura se refere a Pedro por esse nome, ele não o havia recebido. Isso é algo que vai ocorrer justo agora. A Escritura simplesmente se refere a ele, porque sabemos que seu nome logo mudou, como vemos aqui, a Pedro. Mas seu nome em hebraico, o nome como as pessoas o chamavam, era Shimon. E esse nome Shimon significa escutar, ouvir. Mas não simplesmente ouvir pelo simples fato de ouvir, mas ouvir com o propósito de obedecer. E isso é vital. Quando Deus te revela algo, você deve ser rápido para obedecer em obediência. E permita-me compartilhar algo que com frequência ensino, e é o seguinte: se você não tem o desejo de obedecer a Deus com muita segurança, Deus não te revelará nada. Você deve ser uma pessoa que diz: Senhor, o que seja. E quero enfatizar nisso, o que seja. Sem limites ou restrições, sem condições. Deus, o que quer que você considere que deve me revelar, eu obedecerei. Responderei de acordo à tua vontade. E quando você tem esse desejo, Deus começará a se mover na tua vida. Ele te ensinará muito. Você terá uma perspectiva diferente das Escrituras. Mais uma vez, leiam essa passagem. Ele lhes disse, esse Yeshua, bendito sejas tu, Shimon bar Yona, Simão filho de Jonas.
porque nem carne nem sangue te revelaram isso, mas que meu Pai está nos céus. O que ele quer dizer com isso? Em primeiro lugar, vemos um princípio. Notem que uma vez que Pedro disse, Yeshua, você é o Messias, o Filho do Deus vivo, o seguinte que ele responde é isso, você é bendito. Talvez você tenha uma vida moderadamente cômoda. Talvez tenha comida para comer, roupa para vestir, uma casa, um carro, muito dinheiro no banco, certa estabilidade financeira. Talvez você tenha boa saúde. E louvado seja Deus por todas essas coisas. Mas você não conhecerá a bênção celestial, a verdadeira bênção celestial. E essa palavra bênção também se refere à felicidade. Você não terá felicidade. Felicidade celestial até que confesse com tua boca e creia com teu coração que Yeshua, Jesus Cristo, é o Filho de Deus. E aquele a quem o Pai enviou a esse mundo para te redimir e para redimir a todo mundo dos seus pecados. O Messias disse, nessa passagem das Escrituras, bendito ou feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque nem carne nem sangue. E isso significa o seguinte, o natural, a carne e o sangue, o natural sempre se opõe à verdade. Isso tem que ser revelado a você. E o lugar número 1 para a revelação de Deus está justo aqui nesse livro. Essa é a revelação de Deus. Você não a encontrará estudando nenhum outro livro. E não sei por que hoje em dia as pessoas que querem compartilhar algo vão a uma fonte distinta. Essa é a única fonte de verdade espiritual. Alguns poderão escrever coisas que são verdades espirituais, mas sempre e quando estiverem de acordo com isso, que o que quer que seja que digam provenha desse livro. Essa é a única fonte de verdade, espiritualmente falando. É aqui onde devemos basear nossa vida e chegaremos a esse princípio em um momento. Então ele diz, carne e sangue não te revelaram isso, mas meu Pai no céu. As pessoas chegam à fé porque Deus se move. Por isso ele leva toda a glória, mas não creiam num falso ensino que diz assim, que se Deus te revela essa verdade, você tem que recebê-la. É o falso ensinamento denominado como graça irresistível. Em nenhum lugar da Bíblia vemos isso. Em nenhuma parte. As pessoas encontram a graça de Deus e, infelizmente, se rebelam contra ela. Alguns dirão que eles fazem isso até que Deus diz basta, mas isso tampouco está na Bíblia. Deus, e o termo aqui é quem queira. Ele estende a sua revelação, e quem queira, não importa se a pessoa é judia, ou homem, ou mulher, ou qual é a cor da sua pele, que idioma fala, de que pais provém. Se você ouve ao Evangelho, qualquer pessoa que diga sim a Deus. E o que significa dizer sim? Admitir teus pecados e que Ele é o Redentor dos teus pecados. Ele é, como Pedro disse, o Filho do Deus vivo, aquele que foi ungido para trazer a salvação a este mundo. Ele diz, carne e sangue não te revelaram isso, mas meu Pai nos céus. Mas digo a vocês, notem que começa pela palavra mas, que significa um contraste. Mas te digo que tu és Pedro. E notem que há uma mudança no seu nome. O contraste vem que ainda que está relacionado com ele mesmo, é uma nova direção que Yeshua está tomando. Ele está dizendo, mas você é Pedro. Acabamos de ler que seu nome é Shimon Bar Yona. Yeshua está mudando seu nome e dando-lhe um novo nome porque, por sua confissão, por ter reconhecido que Yeshua é o único Filho de Deus, o Deus vivo. Por essa confissão, nos tornamos uma nova criatura. E por isso temos um novo nome e um novo caráter. Que nome era esse? Preste muita atenção, ele diz. Você é Pedro, e sobre essa rocha.
E é um jogo de palavras, porque a palavra Pedro, esse nome, significa rocha no idioma grego. A qual rocha ele se refere? Se refere a essa verdade. A verdade da identidade do Messias, e aqui está a chave. Se você quer construir uma vida gloriosa, uma vida que agrade a Deus, uma vida que cumpra os propósitos de Deus, e aqui está a chave. Se você quer construir uma vida gloriosa, uma vida que agrada a Deus, uma vida que cumpre os propósitos de Deus, deve ter o fundamento correto. E esse fundamento está baseado na verdade com respeito à identidade de Yeshua. Até que você aceite, reconheça e se renda ao fato de que Yeshua, ele é o Salvador, o Filho de Deus vivo, não poderá construir nada. Mas se a sua vida está bem fundamentada, notem o que diz. Ele construirá algo glorioso sobre esta base. Notem o que ele diz. Você é Pedro, e sobre essa rocha construirei minha igreja. Muitas pessoas acreditam que essa é uma palavra nova, que nunca tinha sido dita antes, que é a primeira vez que surge uma revelação sobre esse conceito de igreja. Mas não é certo. Estamos estudando o Novo Testamento. O Novo Testamento foi escrito em grego, e o idioma grego também foi utilizado para traduzir do hebreu a Torá, os primeiros 5 livros, e toda a Bíblia hebraica, todo o Antigo Testamento. E sempre que vemos uma referência à congregação que saiu do Egito, tendo sido redimidos pelo sangue do Cordeiro, e me refiro a quem realizou a cerimônia da Páscoa, como se chamou essa congregação? Que palavra se utilizou para identificá-los? No hebraico é a palavra idade, mas no grego é a palavra eclésia. Eles conheciam essa palavra. Eles falavam no grego. E sabiam que ele se referia a essa congregação no deserto que viveu essa experiência da Páscoa. E é por meio do sangue da Páscoa, o que Paulo afirmou, que Yeshua é o nosso Cordeiro Pascal. Ele morreu no dia da preparação. Os 4 evangelhos dão fé disso. E o dia da preparação é outro dia para a Páscoa. Então, quando você aceita a identidade do Messias para a tua redenção, quando Deus obrará e construirá, como diz aqui, ele está construindo uma congregação. E usa uma palavra que no espanhol se traduz como igreja. E notem isso, vitória. Quando você aceita na sua vida a verdade com respeito a quem é o Messias e o que ele tem feito e fará, e o convida para ser o Senhor da tua vida, notem o que diz, e as portas do inferno não prevalecerão. É uma palavra que significa forte e derrubar. As portas do inferno não serão capazes de derrubar a congregação dos redimidos. Essa rocha do Messias, esta verdade com respeito ao povo que entrou numa relação de pacto com ele. Agora vejam o versículo 19. O versículo 19 diz: "E entrego a ti as chaves do reino dos céus." As chaves do reino dos céus. Como alguém entra no reino dos céus? Muito simples. Pela mensagem do Evangelho. Essa é a única da sua identidade, de quem é o Messias, o Filho do Deus vivo, o Cristo, o ungido, o Salvador, o Redentor. Essas são as chaves do reino dos céus. Como entram nele? E logo diz, simplesmente, "E o que seja", falando a todos os discípulos, "e o que seja que atem na terra, assim permanecerá." Estou traduzindo isso de forma literal, mas aqui há um problema. A maioria das pessoas entendem isso, e eu cometi o mesmo erro, quando cria que quando atuamos em obediência, Deus estará de acordo. Deus colocará seu selo de aprovação. Isso pode ser verdade, mas essa não é a intenção desse versículo. Quando ler esse versículo, deve entender algo. Há uma construção gramatical especial em 2 das palavras desse versículo. Se trata do tempo perfeito. Por quê? Para ter uma boa discussão teológica, você necessita entender o que representa o tempo perfeito.
Vou traduzir isso de novo da forma mais literal possível. Ele diz: dou a ti a chave do reino dos céus, e o que quer que vocês atem sobre a terra, assim permanecerá, tendo sido atado nos céus. Notaram isso? Tendo sido atado. Tendo sido atado é a implicação do tempo perfeito. Algo que ocorreu no passado é real agora e seguirá sendo real. Isso deixa claro que Deus fez algo e nós estamos entrando em acordo com Ele. Da mesma forma diz, segunda parte do versículo 19, e tudo o que desatarem sobre a terra, assim permanecerá, tendo sido desatado nos céus. Então, se trata de todos nós, trabalhando juntos para cumprir. E aqui está a chave, para cumprir os propósitos de Deus, o que os céus decretaram. Não é com o nosso decreto com o qual Deus está em desacordo, é com o decreto dele que nós entramos em acordo. E quando fazemos assim, será feito na terra. Então, é uma maravilhosa combinação do poder de Deus e sua palavra, sem pensar que somos nós quem decretamos algo, proclamamos algo, e porque fizemos isso, Deus o fará. Isso é uma heresia. Esse ensinamento é altamente incorreto e falso. Um versículo mais e terminamos. Versículo 20. Então ele instruiu, ou ordenou aos seus discípulos e disse que nada eles devem dizer sobre que Yeshua é o Messias. E isso parece estranho, certo? Que eles lhes ensinara e os instruísse que nenhum deles deveria dizer nada a ninguém sobre que Yeshua era o Messias. Por quê? Por acaso esse não era o propósito de tudo? Devemos regressar ao início dessa escritura. Recordem que ele disse: quem as pessoas dizem que é o Filho do Homem? O Filho do Homem é um termo teológico para se referir ao Cristo, ao Messias. Quem as pessoas dizem que é o Messias? As pessoas não entendiam, estavam equivocados. Não digam nada a ninguém. Porque, como veremos, e a Escritura vai nos dizer, ele nos instruirá, ele ensinará e mostrará o que em verdade o Messias fará, qual é o seu chamado. E é só quando entendemos o chamado que poderemos identificar quem é ele. Mas terminou o nosso tempo. Até a próxima semana, quando avançaremos no capítulo 16. Shalom, desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que você tenha desfrutado da aula de hoje e que possa compartilhá-la com outros. Te convidamos a participar e nos acompanhar a cada semana, a esta hora e por este canal, em mais um episódio de Amarás a Israel. Para mais informações em português, visite amarasaisrael.org, onde encontrará muitos outros estudos realizados pelo Dr. Baruch. Até a próxima semana. Que Deus, nosso Messias e Yeshua, nosso Senhor Jesus Cristo, te abençoe durante a sua caminhada com Ele. Shalom, desde Israel.